Se você acabou de assistir aí o nosso vídeo sobre função horária de cinética da física, agora eu vou apresentar aí para vocês um exemplo de aplicação da função horária na forma de um exercício que eu preparei aqui para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Bem, galerinha, aqui ó, eu redigi aqui essa questão para vocês, tá? É uma questão de cinética, função horária, e é um exercício que diz o seguinte, ó. Um ciclista, ele corre com uma velocidade constante de 12 metros por segundo ao longo de uma pista retilínea. Tá aqui o ciclista, a pista retilínea, tá? Se é uma velocidade constante e é numa pista retilínea, então a gente já pode dizer que isso aqui se trata de um movimento retilíneo uniforme, tá? Bom, ao passar pela posição mostrada na figura, essa posição aqui, ó, é acionado um cronômetro que começa a contar o tempo a partir do zero. Bom, trago aqui para vocês essas 4 questões utilizando essa referência, né, dessa figurinha que tem aí. Então a primeira é a seguinte, ó. Considerando a árvore como origem das posições. O que é a origem das posições? É considerar que a árvore é o marco zero, é a distância 0 metro, tá certo? Então, olha, considerando que a árvore é a origem das posições, qual é a função horária do movimento? Vamos resolver nessa folhinha aqui a parte, ó. E aí, ó, só relembrando, nós construímos essa fórmula aqui no vídeo passado, tá? Essa daqui é a função horária do movimento, tá? É a chamada fórmula do sorvete, né? Alguns professores de física aí costumam chamar de fórmula do sorvete porque fica fácil de decorar. Mas ela significa o quê? Que é o espaço onde o móvel se encontra vai ser igual o espaço inicial, né? A posição inicial de onde ele partiu, mais a velocidade dele vezes o tempo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é listar aqui quais são os dados que nós temos, tá certo? E o primeiro deles é esse aqui, ó. Olha a posição do nosso ciclista. Qual é a posição inicial dele? A posição inicial dele é a 4 metros da origem. Então a gente pode dizer que o S0, né, a posição inicial dele, é igual a 4 metros, ok? Tem uma outra informação que está lá no enunciado, é essa aqui, ó. A velocidade dele, que é constante, são 12 metros por segundo. Então vamos colocar aqui essa outra informação. A velocidade do ciclista é 12 metros por segundo, ok? Bom, se a gente tem a fórmula e já tem essas duas informações aqui, basta a gente substituir isso nessa fórmula que a gente já vai ter a função horária do movimento desse ciclista. Então será o seguinte, ó, a posição será igual à posição inicial, que no caso é 4 metros, mais a velocidade dele, que é 12 metros por segundo, vezes o tempo. Essa então será a função horária do movimento do ciclista. Se a gente souber o tempo, então a gente vai saber a posição que ele se encontra, tá certo? E essa função horária aqui nós vamos utilizar nos itens B e C, tá certo? E no D também. Vamos então transpor a resposta para cá e aí a gente passa para os outros itens, tá? Então a resposta do item A é, vamos copiar aqui, ó, a função horária é o espaço é igual a 4 mais 12 vezes o tempo. Esta é a função que vai descrever esse movimento, ok? Vamos lá para o enunciado B. Em qual posição estará o ciclista quando o cronômetro marcar 6 segundos? Olha, se a gente já tem aqui a função horária do movimento desse ciclista, basta então a gente aplicar essa fórmula, né? E considerar agora o tempo igual a 6 segundos. Vamos fazer aqui, ó.
qual posição o ciclista que partiu dos 4 metros de distância da árvore na velocidade de 12 metros por segundo se encontrará quando ele estiver no tempo de 6 segundos. Então, aqui será 4 mais 12 vezes 6 é igual a 72. 72 mais 4 é igual a 76 metros. Então, nós temos aqui, pessoal, que quando o cronômetro marcar 6 segundos, esse ciclista aqui já vai estar na posição, né, na distância de 76 metros da origem, tá certo? Então, aqui nós temos a resposta do item B, que é 76 metros. Legal? Vamos para o item C. Em que instante o ciclista passará pelo marco 184 metros da pista? O que nós estamos querendo saber agora, galera, é o tempo, em qual momento, né? Qual é o tempo no qual o ciclista vai passar nessa distância aqui. Então agora nós temos que considerar que o espaço final, a posição final do ciclista é o que se sabe, é 184 metros. Ora, se nós sabemos que a posição final dele será 184 metros, aplicando nessa fórmula aqui nós temos, ó, S, né? Então, 184 é igual à posição inicial dele, que é 4, mais a velocidade. E olha quem é que a gente vai descobrir, ó, justamente o tempo. O instante em que esse ciclista nessa velocidade vai se encontrar nessa posição. E aí vamos fazer aqui a continha matemática, tá? Repete o 184, passa o 4 para o outro lado, ele passa subtraindo. Fica desse lado aqui ainda o 12 vezes o tempo. 184 menos 4 fica 180. O 12 que está aqui multiplicando pelo t vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Repetimos então o t e passamos o 12 aqui para o outro lado. Ó. Nós temos então o quê? Que o tempo vai ser 180 dividido por 12, o que dá aí 15 segundos, certo? Então, olha só o que acontece, ó. Quando passarem 15 segundos, o ciclista vai estar na posição 184. Essa é a resposta do item C. 15 segundos. Legal, né? E vamos para o último item aqui, ó, que é qual a distância o ciclista percorrerá entre os instantes 5 e 40 segundos. Olha, para a gente conseguir descobrir qual é essa distância, qual é esse intervalo de espaço entre os 5 e os 40 segundos, no caso, a gente tem que encontrar qual é a posição do ciclista em cada um desses momentos, tá? Então, aplicando aqui a função horária do movimento, vamos fazer aqui primeiro, ó, para o tempo de 5 segundos, e aqui do outro lado vamos fazer para o tempo de 40 segundos. Subir mais um pouquinho aqui. Aplicando a fórmula, nós teremos a posição que ele vai se encontrar será igual a 4 mais 12 vezes o tempo de 5 segundos. Olha só aqui no outro lado, ó, vamos fazer a mesma coisa, só que o tempo é de 40 segundos. Resolvendo a matemática aqui dá o seguinte, ó. 12 vezes 5 dá 60. A posição aqui no tempo de 5 segundos será 64 metros.
Já aqui no tempo de 40 segundos, a posição será 4 mais 12 vezes 40 dá 480. E a soma disso daqui dá 484 metros. Olha como esse camarada tá rápido, né? Depois de 40 segundos ele tá aqui em 484 metros. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Acabou a questão? Não, porque o item B quer saber qual é a distância entre esses dois instantes, tá? No instante de 5 segundos ele estava nessa posição e no instante 40 ele estava nessa. Então, para a gente encontrar essa variação de espaço, né? Essa variação de posição, a gente tem que pegar a posição no tempo de 40 segundos e subtrair da posição no tempo de 5 segundos. Só substituindo esse valor e esse valor, ó, nós teremos então que a variação de espaço será 484 menos 64. A variação de espaço aqui será 420 metros. Ok? Daí a nossa resposta do item. Vamos transferir para cá para ficar bonitinho, ó. 420 metros. Resolvemos aí esses 4 itens, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, só para mostrar a aplicação mesmo que eu fiquei devendo no vídeo passado. Se ficar dúvidas e se quiserem mais exercício, ó, pede aí no meu e-mail, revisado@gmail.com, tá? E não esquece aquele like aí no nosso vídeo para poder animar bastante e se inscreve para poder receber os próximos vídeos, tá bom? Então, fica aí um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até lá!